quando tudo parecia perdido, quando até os aliados de Jair Bolsonaro hesitavam em defendê-lo. O inesperado aconteceu. Trump rompeu o silêncio em um gesto público e direto, que não só mexeu com o Brasil, mas com o mundo. Esse apoio, dado em um momento decisivo, foi capaz de virar o jogo. Mas o que realmente está por trás disso? E por que até mesmo os críticos de Bolsonaro estão repensando suas convicções? Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. E compartilhe essa história com seus amigos e familiares. Era início de semana em Brasília, mas o clima não era de rotina. Os corredores estavam mais tensos, os telefonemas mais longos e os olhares mais desconfiados. Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, se encontrava no centro de uma nova tempestade política. Denúncias, manchetes sensacionalistas, analistas exaltados, tudo indicava que o cerco estava se fechando. Parecia inevitável, parecia orquestrado. E de certa forma, era. Após seu governo, Bolsonaro havia optado por um perfil mais discreto, mesmo com seus apoiadores clamando por sua volta ativa à política. No entanto, como em um xadrez silencioso, ele se movia nos bastidores, construindo pontes, orientando aliados e se mantendo informado sobre cada movimento daqueles que buscavam destruí-lo. Sabia que o jogo estava longe de acabar, mas também sabia que seus adversários estavam dispostos a tudo enquanto isso. Nos Estados Unidos, Donald Trump acompanhava os desdobramentos com atenção. A relação entre os dois nunca foi apenas simbólica ou protocolar. Era uma ligação construída na base da identificação ideológica, da resistência contra o globalismo e da postura firme diante de narrativas dominantes. Os dois líderes haviam enfrentado resistências semelhantes, ataques semelhantes e, certo modo, combatiam os mesmos inimigos, cada um em seu território. Naquela manhã, uma ligação atravessou o Atlântico. Bolsonaro, em um tom contido, comentou os últimos episódios. Trump, direto como sempre, respondeu com uma frase curta. Eles estão com medo porque você ainda tem o povo. E isso, Jair, nenhum sistema controla. Horas depois, o mundo político foi pego de surpresa. O perfil oficial de Donald Trump publicou uma nota pública de apoio a Bolsonaro. Não era apenas um aceno, era um posicionamento direto. Trump dizia que via com preocupação os ataques políticos travestidos de justiça. Alertava sobre a manipulação midiática e deixava claro: o que estão fazendo com Bolsonaro é uma ameaça à democracia em toda a América. Canais de televisão interromperam sua programação para comentar. Jornais de diversos países repercutiram. Analistas tentavam entender a motivação. Mas quem conhecia o cenário de perto sabia. Aquele era um recado não só para os opositores, mas também para os que estavam em cima do muro. No Brasil, o gesto de Trump dividiu opiniões, como era de se esperar, mas havia algo diferente dessa vez. Até mesmo nomes que se mantinham neutros começaram a se manifestar. Um deles foi o empresário Álvaro, que afirmou em entrevista: "Não sou bolsonarista, mas quando vejo um presidente dos Estados Unidos da América se posicionar dessa forma, paro para refletir. Será que estamos errando ao seguir apenas o que a mídia diz?" Nas redes sociais, a frase de Trump se espalhou como rastilho de pólvora. Grupos começaram a se organizar em apoio a Bolsonaro. Hashtags surgiram. Vídeos antigos voltaram à tona. E pela primeira vez em meses, o cenário começou a se inverter. Aqueles que acusavam começaram a se explicar. Aqueles que se calavam começaram a falar. E aqueles que zombavam começaram a recuar. Bolsonaro, em silêncio, acompanhava tudo. Ele sabia que ainda havia um caminho difícil pela frente. Sabia que o sistema não recua facilmente. Mas também sabia que, em momentos decisivos, uma só atitude pode mudar o curso da história. E a atitude de Trump naquele momento foi esse ponto de virada. O Brasil, mais uma vez, se via diante de uma bifurcação histórica. E o povo começava a enxergar que talvez o que parecia ser o fim pudesse ser, na verdade, um novo começo. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio estranho. Enquanto a mídia seguia especulando sobre os desdobramentos da situação de Bolsonaro, e parte dos parlamentares brasileiros tentava acelerar investigações, uma movimentação diplomática sutil estava sendo arquitetada por fora do circuito tradicional nos Estados Unidos. Trump fazia questão de deixar claro seu apoio, não apenas em palavras, mas em ações. Em um evento com empresários conservadores, mencionou Bolsonaro com respeito e solidariedade, arrancando aplausos calorosos da plateia. As redes sociais
em especial o Truth Social, explodiram com mensagens de apoio ao ex-presidente brasileiro, replicadas por influenciadores americanos e até senadores republicanos no Brasil. O impacto começou a ser sentido de forma inesperada. O apoio internacional gerou desconforto em setores institucionais. O Itamaraty, pressionado por perguntas de jornalistas estrangeiros, tentou manter a postura de neutralidade, mas o que mais incomodou os bastidores do poder foi o apoio popular que reacendeu. Nas feiras, nos comércios em pequenas cidades do interior, surgiam grupos espontâneos organizando manifestações. Vigílias. Não eram atos gigantescos, mas eram constantes e crescentes. Muitos diziam: se até Trump viu o que estão fazendo com ele, como a gente não vai enxergar? Enquanto isso, Bolsonaro continuava afastado do centro, morando com simplicidade, recebendo poucos, ouvindo mais do que falando, mas anotava tudo, nome por nome, rosto por rosto. Sabia quem estava ao seu lado de verdade e quem apenas aguardava para ver de que lado o vento sopraria. Em um domingo à noite, após uma reunião com um grupo seleto de juristas, Bolsonaro recebeu um dossiê. Nele, documentos que provavam que boa parte das acusações mais recentes contra ele eram baseadas em interpretações frágeis e contraditórias. O documento havia sido compilado por advogados independentes, brasileiros e estrangeiros, muitos ligados à ala jurídica do próprio Trump. Aquilo não era coincidência, era estratégia, era aliança. Trump estava investindo de forma velada na reconstrução da imagem de Bolsonaro. E o objetivo não era apenas proteger um aliado, era lançar uma mensagem ao mundo. Os conservadores não cairiam sem lutar. Na segunda-feira, uma nova ligação chegou. Trump, mais empolgado, afirmou: estamos preparando um grande evento aqui. Quero que você participe, pessoalmente ou por vídeo. Sua presença vai mostrar que nossa luta é global. Bolsonaro não respondeu de imediato. Sabia que cada passo dali em diante precisava ser calculado com precisão. Mas uma coisa era certa: a engrenagem havia sido acionada, e nada mais seria como antes. O sol mal havia nascido sobre Brasília, quando uma movimentação incomum começou a se formar ao redor do Congresso Nacional. Não era dia de manifestação anunciada, nem tampouco havia convocação de movimentos partidários. O que se vai ali era diferente. Pessoas de diversas regiões do país, muitas vindas em ônibus durante a madrugada, começavam a se aglomerar silenciosamente, carregando bandeiras do Brasil e faixas com mensagens de apoio. Mas havia uma diferença crucial naquele ato. Não se tratava de protesto, e sim de vigília, com a crescente tensão política dos últimos dias, impulsionada pela reaproximação pública entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Um sentimento adormecido no povo brasileiro começava a se reacender, aquela parcela silenciosa da população, que muitas vezes optava por não se envolver, agora sentia que era hora de observar de perto o que acontecia nos corredores do poder. E o que mais chamava atenção era que boa parte dos que estavam ali não vinham como militantes, mas como cidadãos inquietos. No Planalto, a movimentação gerava desconforto. Relatórios de inteligência davam conta de que a Aliança Internacional Conservadora, impulsionada pelo gesto de Trump, começava a ter repercussões diretas no comportamento popular. Analistas políticos apontavam para um efeito dominó, como o apoio público do presidente dos Estados Unidos. Bolsonaro ganhava legitimidade aos olhos de setores antes indecisos, especialmente aqueles ligados ao agronegócio, à segurança pública e a empresários médios que viam com desconfiança a condução atual do país. Enquanto isso, em Mar-a-Lago, Trump coordenava pessoalmente os bastidores de um evento que, até então, vinha sendo mantido sob absoluto sigilo, chamado internamente de Cúpula da Liberdade. O encontro reuniria líderes de direita de diversos países e seria transmitido para dezenas de nações simultaneamente. O nome de Bolsonaro estava no centro da programação. A ideia não era apenas dar voz a um aliado, mas reposicionar o brasileiro como símbolo de resistência ao que Trump chamava de sistema globalista opressor. A notícia sobre a possível participação de Bolsonaro no evento acabou vazando por meio de um portal conservador americano. Em poucas horas, já havia sido traduzida para o português, o espanhol e o francês, e estava em destaque nos principais canais alternativos de notícias ao redor do mundo. No Brasil, as reações foram imediatas. Os aliados de Bolsonaro viram a notícia como um reforço à sua força simbólica, enquanto seus adversários intensificaram as críticas, afirmando que o evento seria um circo internacional para proteger investigados. Mas Bolsonaro manteve o silêncio. Não deu
entrevistas. Não postou vídeos, não emitiu nenhuma nota oficial. Em vez disso, concentrou-se em ouvir. Estava cercado de figuras estratégicas. Um grupo de ex-militares, juristas independentes, lideranças religiosas e analistas de comunicação. A maioria deles concordava em uma coisa. O momento exigia calma e firmeza. Era preciso deixar que os fatos falassem por si. No entanto, havia uma tensão que crescia longe dos holofotes. Fontes próximas ao gabinete presidencial informavam que setores do governo brasileiro começaram a pressionar por ações que pudessem conter o avanço simbólico de Bolsonaro. Algumas autoridades cogitavam o uso de medidas judiciais para impedir sua participação no evento internacional. Outras sugeriam a abertura de uma nova CPI para esvaziar seu capital político. Mas a resposta da população não deixava dúvidas. Quanto mais tentavam calá-lo, mais sua voz ecoava. E então, em uma manhã aparentemente comum, um vídeo foi publicado nas redes sociais americanas. Bolsonaro aparecia em pé, diante do uma bandeira do Brasil, com olhar firme, mas sereno. Não usava paletó, nem gravata, apenas uma camisa simples, e disse, em tom pausado, quando a verdade é sufocada por narrativas, é dever de cada homem livre resistir. Agradeço ao presidente Trump por lembrar ao mundo que ainda existem líderes que não se curvam. Não lutamos por cargos, lutamos pela liberdade. O vídeo foi traduzido instantaneamente. Em menos de 24 horas, havia ultrapassado 5 milhões de visualizações. Influenciadores nos Estados Unidos, Espanha, Hungria e Argentina replicaram a mensagem. Nos bastidores do evento da Cúpula da Liberdade, o nome de Bolsonaro ganhava força, e com ele, o Brasil voltava a ser protagonista em uma narrativa que transcende fronteiras. Em cidades do interior brasileiro, como Anápolis, Chapecó e Feira de Santana, pequenos comércios passaram a exibir em seus televisores as palavras de Bolsonaro. Não era uma ação coordenada. Era algo espontâneo. As pessoas queriam ouvir, queriam entender e, principalmente, queriam escolher por si mesmas em quem acreditar. Nos bastidores, Trump preparava algo ainda maior. Haveria uma transmissão simultânea, com líderes que haviam sido perseguidos por regimes autoritários ao redor do mundo. E ele queria Bolsonaro como o primeiro a falar. O que começou como um gesto de solidariedade entre dois aliados, agora se transformava em um movimento internacional. E como diria um dos juristas presentes na reunião com Bolsonaro, quando a história dá sinais, os homens prudentes escutam, mas os sábios se preparam. A contagem regressiva havia começado, e o mundo mais uma vez voltava seus olhos ao Brasil. O dia chegou. A Cúpula da Liberdade, como havia sido chamada por Trump e sua equipe, se tornou o centro das atenções em escala mundial. A imprensa internacional se dividia entre ceticismo, curiosidade e preocupação em Washington. Analistas políticos discutiam os impactos de um evento promovido pelo presidente americano, reunindo líderes conservadores, com o objetivo declarado de denunciar os abusos institucionais e defender os pilares da liberdade de expressão, soberania nacional e proteção à família. Mas o nome mais aguardado, mencionado com frequência crescente nos dias que antecederam o encontro, era um só. Bolsonaro tinha voltado ao centro do debate político e não apenas no Brasil. O convite de Trump e o gesto de solidariedade inesperado haviam reacendido um debate adormecido sobre o alcance global de certas lideranças. E enquanto figuras importantes da velha política tentavam desmerecer o evento, chamando-o de encenação internacional, milhões de pessoas se preparavam para assistir à transmissão, marcada para ocorrer ao vivo e com tradução simultânea, em 7 idiomas. Em sua residência, Bolsonaro recebeu a última ligação de Trump antes do início da cúpula. Do outro lado da linha, o presidente americano foi direto. Jair, os olhos do mundo estão em você. Não fale para agradar. Fale como sempre fez, com verdade. Quem está do lado certo sente isso. Bolsonaro permaneceu em silêncio por um instante. Respirou fundo e respondeu. Trump, não sei se o que direi mudará algo em quem manda, mas sei que pode despertar quem obedece. Naquele instante, não eram dois políticos trocando palavras. Eram dois homens que, à sua maneira, haviam enfrentado as estruturas e sentido o peso da resposta. Mas agora, conscientes de que havia muito mais em jogo do que reputações individuais, assumiam um papel ainda maior, o de catalisadores de um movimento internacional. E então, com o relógio, marcando exatas 13 horas em Brasília e 12 horas em Washington, a transmissão começou.
O cenário era imponente. No palco, bandeiras de dezenas de países e um grande painel ao fundo com a frase: "A liberdade não se negocia." Após uma breve introdução feita por Trump, que discursou com veemência contra os abusos da grande mídia, os conluios institucionais e o avanço de pautas que, segundo ele, distorciam valores fundamentais das nações soberanas, o nome de Bolsonaro foi anunciado. Naquele momento, o silêncio se instalou. O telão exibiu ao vivo o ex-presidente brasileiro. Sua fala começou pausada, mas firme. Fui eleito por milhões de brasileiros que desejavam mudança, transparência e liberdade. E desde o primeiro dia, fui atacado por ousar não jogar conforme as regras do sistema. Como muitos aqui, enfrentei mentiras, distorções, tentativas de criminalização. Não porque cometi crimes, mas porque me recusei a ser cúmplice da mentira institucionalizada. As palavras pareciam cuidadosamente escolhidas, mas saíam com espontaneidade. Não havia teleprompter. Apenas um homem, diante do mundo, dizendo o que pensava. Hoje, vejo tentativas claras de calar vozes dissidentes. Vejo perseguição travestida de justiça. E não falo apenas por mim. Falo por jornalistas censurados, cidadãos silenciados, líderes presos sem provas. O que começou comigo pode amanhã atingir qualquer um. Ao longo do discurso, Bolsonaro mesclou denúncias, reflexões e uma firme defesa da liberdade como princípio inegociável. Ele mencionou episódios em que decisões judiciais afetaram a liberdade de expressão no Brasil, a perseguição a influenciadores e a tentativa constante de moldar a opinião pública por meio da manipulação de informações. Mas também destacou a resistência popular. O povo brasileiro é forte, é resiliente e, acima de tudo, é livre. Nenhum sistema, por mais poderoso que seja, conseguirá calar um povo que se reconhece como dono do seu destino. A plateia presente no auditório americano o aplaudiu de pé. Nas redes sociais, a hashtag FreeBrasil começou a ganhar força em diversos países. Em grupos e canais alternativos, sua fala foi traduzida e replicada por influenciadores de diferentes ideologias, que, mesmo discordando em pontos, reconheceram a coragem de Bolsonaro em enfrentar o sistema em rede global. Mas o impacto mais profundo ainda estava por vir. No Brasil, o pronunciamento caiu como uma bomba. A mídia tradicional tentou minimizar o discurso, optando por resumos frios e editoriais críticos. Mas nas ruas, o sentimento era outro. Nas cidades pequenas, onde a internet tem mais força que os jornais, os vídeos circularam sem edição. Pessoas comuns compartilharam trechos com frases como: "Agora é claro, a perseguição é real." Ou "Ele não fugiu, ele enfrentou." Brasília. A repercussão foi sentida em reuniões de emergência convocadas por lideranças políticas. Um ministro do STF, em conversa reservada com um jornalista, chegou a afirmar: "Esse discurso recoloca Bolsonaro no jogo." E com força. Simples transmissão de sua fala alterou o clima político no país. Deputados da base governista passaram a evitar entrevistas, enquanto parlamentares, que antes evitavam se posicionar, começaram a elogiar publicamente a coragem de Bolsonaro. O efeito dominó estava em curso. A presença simbólica de Trump, legitimando Bolsonaro diante do mundo, havia funcionado como um selo de proteção. E mais do que isso, como uma carta de credibilidade diante de milhões que já desconfiavam da narrativa oficial. O que até poucos dias parecia ser o fim de uma trajetória política, agora ganhava contornos de renascimento. Na noite daquele mesmo dia, Trump publicou em sua rede social uma mensagem simples, mas impactante. O mundo ouviu. "E tá acordando. Bolsonaro não está sozinho." A frase foi replicada em dezenas de idiomas. No Brasil, foi pichada nos muros de cidades do interior, escrita em cartazes improvisados, pintada em capôs de carros. A cúpula havia acabado, mas seu efeito mal havia começado. O Brasil agora estava no centro de uma articulação internacional conservadora, e Bolsonaro, mais uma vez, estava no olho do furacão. Mas dessa vez, com aliados poderosos e com o povo despertando. As semanas que se seguiram à cúpula da liberdade não foram marcadas por grandes manchetes, tampouco por ações diretas. O mundo parecia ter retornado à normalidade, mas nos bastidores, a atmosfera era de absoluta inquietação. Algo havia mudado. E aqueles que observavam com atenção sabiam: o que fora dito por Bolsonaro, naquele palco internacional, não cairia no esquecimento como tantas declarações políticas comuns. Aquela fala havia ultrapassado fronteiras, rachado estruturas, e, sobretudo, exposto uma verdade incômoda,
que muitos tentavam sufocar no Brasil. A resposta institucional veio em forma de cautela. Nenhuma reação direta. Mas os sinais estavam ali. Decisões judiciais que pareciam ter urgência foram subitamente adiadas. Denúncias perderam destaque. E figuras antes aguerridas contra Bolsonaro passaram a demonstrar um estranho silêncio. Até jornalistas conhecidos por seu ativismo combativo adotaram um tom mais comedido, quase hesitante. Era como se a exposição internacional tivesse freado um processo que, até então, parecia irreversível. Nos Estados Unidos, Trump continuou a bater na mesma tecla. Em discursos, entrevistas e postagens, ele mantinha o nome de Bolsonaro vivo. No debate, sempre exaltando-o como um exemplo de resistência. O alinhamento era claro. Os dois não apenas compartilhavam ideias, mas um propósito maior, o de reerguer um projeto de soberania e valores tradicionais que, segundo eles, vinha sendo destruído pelas engrenagens globais. Enquanto isso, Bolsonaro retornava à vida discreta. Continuava no interior de São Paulo, caminhando em paz por ruas onde era cumprimentado, como se ainda fosse presidente. E, de certo modo, ele ainda era menos ao menos para aqueles que nunca deixaram de vê-lo como tal. Em mercados, padarias e igrejas. A mesma frase ecoava em variações simples. Ele não fugiu, ele enfrentou. E falou por todos nós. Foi então que um novo elemento surgiu. Um grupo de juristas e especialistas internacionais divulgou um relatório independente, analisando os processos e acusações em andamento contra Bolsonaro. O documento não tinha tom partidário, tampouco conclusões apressadas. Era técnico, meticuloso, embasado, mas seu conteúdo era devastador. Apontava vícios processuais, interpretações distorcidas da lei e evidências frágeis usadas para sustentar acusações graves. A divulgação ocorreu de forma coordenada, em internacionais de prestígio e também em meios alternativos. E rapidamente se tornou impossível ignorar. Parlamentares começaram a pedir cautela nas investigações. A imprensa tradicional, pressionada, foi obrigada a noticiar, mesmo que tentando relativizar. O impacto foi imediato. A opinião pública, já sensibilizada pelo discurso de Bolsonaro, agora tinha um alicerce jurídico que reforçava a ideia de perseguição. O povo reagiu. Manifestações espontâneas explodiram em diversas cidades, não em tom de revolta, mas de resistência. O lema Brasil Livre passou a estampar camisetas, adesivos e bandeiras. Nas redes, artistas, médicos, caminhoneiros e até figuras neutras do esporte passaram a compartilhar vídeos com trechos do discurso na cúpula, ao lado da frase. Agora, o mundo sabe. Mas o ponto de virada real viria de onde ninguém esperava. Em Brasília, um senador da base governista, até então alinhado ao sistema, pediu a palavra em uma sessão pública e, diante de colegas e câmeras, fez uma revelação estarrecedora. Disse ter recebido orientações para votar contra projetos ligados a Bolsonaro, independentemente do conteúdo. Disse mais, que o objetivo era inviabilizar qualquer legado positivo, não por convicção jurídica, mas por cálculo político. A fala caiu como uma bomba. O vídeo viralizou. Pela primeira vez, alguém de dentro admitia o jogo. E com isso, a narrativa dominante começou a ruir. Enquanto isso, do outro lado do oceano, Trump convocava uma nova conferência, agora com o objetivo, claro, de criar uma frente conservadora internacional. E mais uma vez mencionou Bolsonaro como símbolo dessa resistência. Mais do que um apoio, era uma legitimação diante do mundo, um selo de liderança. Em entrevista à Fox News, Trump declarou: Bolsonaro foi atacado, difamado, isolado, mas não se rendeu. É assim que os verdadeiros líderes agem. E a história vai provar isso. A frase foi reproduzida. E mesmo os críticos mais ferozes de Bolsonaro tiveram que admitir: o apoio de Trump não era apenas simbólico, era político. E estava surtindo efeito a essa altura. Bolsonaro já não precisava mais se defender. Era o sistema que agora precisava explicar as acusações. Os papéis haviam se invertido. E então veio o anúncio que ninguém esperava. Em uma live transmitida simultaneamente em plataformas brasileiras e americanas, Bolsonaro, de semblante sereno, declarou: não busco revanche, não busco poder pelo poder, busco justiça. E agradeço a todos que, mesmo diante do silêncio das instituições, se mantiveram de pé. A caminhada continua. Mas agora, ela não é mais solitária. A partir daquele dia, tudo mudou. Figuras que antes se escondiam,
passaram a se manifestar. Políticos começaram a rever posições. Analistas começaram a prever o impossível. Uma reviravolta política com base no apoio popular e internacional. E no centro disso tudo, Bolsonaro, não como um fugitivo, mas como um líder, que mesmo sem cargo, movia multidões, e que agora, com o apoio direto do presidente dos Estados Unidos, não apenas resistia e influenciava, o silêncio havia se rompido, e o que começou como uma tentativa de aniquilação política, se transformava, diante dos olhos do mundo, em um movimento de ressurreição. A história ainda estava sendo escrita, mas uma coisa era certa. Ela não terminaria como seus adversários haviam planejado. Se você gostou dessa história, compartilhe com alguém. Inscreva-se no canal, ative as notificações e comente de qual cidade você está nos assistindo. Sua participação é importante para nós.